Nós estamos estudando a palavra de Deus e durante esses dias, em especial nas últimas 8 semanas, Evert, nós estamos juntos entendendo que igreja não é o lugar onde nós nos reunimos. E olha que aqui a gente tem aprendido muito isso, porque a gente já ficou em tanto lugar. E domingo, dia 12, nós vamos fazer um culto lá no meio da terra, né? Vamos sair de lá todo mundo com o pé sujo. Inclusive, João, eu queria desafiar você a fazer um encontro da embaixada, levar os golzinhos para os meninos jogar bola lá, do jeito que está lá. Depois a gente dá, os pais dão banho, depois a gente resolve, né? Mas os meninos vão sair de lá, e de preferência de um dia ainda que chova, tá bom? Irmãos, essas coisas marcam a nossa vida, irmãos. Tem umas crianças que nós tivemos a alegria já de muitos anos atrás, nós estávamos construindo a igreja em Unaí, e esses meninos era tudo pequeno, e esses meninos viravam no barro, e a gente virava no concreto, e as irmãs cozinhando vaca atolada, e aquela bagunça toda. Irmãos, está tudo saudável, graças a Deus, mas eles lembram dessas histórias com alegria. Ana Vitória tomava banho no tanque da igreja, que é esse tanque de cimento assim, ó. E irmãos, que tempo abençoador, isso marca a nossa vida. Então, João, dia que tiver assim armando chuva, tá bom? Só não conta para as mães. Pai topa essas paradas, mãe não deixa não. Mas os pais vão estar tudo lá. Não é assim, irmão Christian? Fechado, não é? Então, quero te desafiar isso, para a gente pensar nisso, tá bom, meus irmãos? Hoje nós estamos pensando sobre igreja, nós temos falado sobre igreja, que igreja não é movimento, igreja é relacionamento. Igreja não é um lugar que a gente vai, igreja é um povo que a gente convive, que a gente anda juntos. Infelizmente, muita gente, e nós não estamos aqui para fazer juízo de valor, mas muita gente começou a tratar, e na nossa geração, igreja, infelizmente como comércio, infelizmente com um testemunho muito terrível, esqueceu do que é a essência do que é ser igreja. E a essência do que é ser igreja não é um movimento, por mais que a gente tenha movimentos, a essência do ser igreja são os relacionamentos. Igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, e os irmãos vão cansar de me ouvir falando isso aqui, eu vou insistir em falar. Aqui não é uma comunidade de gente perfeita, aqui é uma comunidade de pessoas imperfeitas. É por isso que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Sabe quem são os doentes? Eu e você, todos nós somos doentes diante de Deus. Não há diferença nenhuma sobre a minha vida, a sua, aquele que está na Cracolândia. Talvez os nossos pecados são diferentes, mas diante de Deus, nós somos um só. E por isso que nós estamos durante estas semanas aprendendo, Léo, o que é ser igreja. E aí nós temos visto que nessa relação uns com os outros, Gabriel, igreja é relacionamento. E ser discípulo é querer ser parecido com Jesus. Guarda isso. Ser discípulo é querer ser parecido com Jesus. É interessante que esse negócio de discípulo, quando você tem um mestre, você quer ser parecido com o mestre. Irmãos, tem uma turma aqui que eu já estou notando que eles estão ficando parecidos com o irmão Anderson. Sem brincadeira. É desse jeito. Nós temos o jiu-jitsu aqui, você que está nos visitando, durante a semana. E o Anderson é o nosso mestre aqui do jiu-jitsu. E um dos conceitos das artes orientais é ter um mestre e os seus seguidores. A turma mais velha aí lembra do seu Miyagi e o Daniel San, não lembra? Mas isso é só uma turma bem mais velha, né? É a turma que tem que tomar cuidado com a Covid, né? Lembra lá do seu Miyagi, né? O Daniel San ali, né? O nosso seu Miyagi aqui é outro, olha o tamanho da criança, né? É o irmão Anderson. E aí tem um punhado de gente aqui que eu já estou notando. Já estão começando a ficar parecido com o Anderson, sabe por quê? Porque normalmente a gente quer se parecer com o mestre. Ser discípulo é querer ser parecido com o mestre. Ser discípulo de Jesus, irmão Jetro, é querer ser parecido com Jesus. É mais do que vir à igreja, é mais do que ser protestante ou ser católico. Esta semana eu estava falando com meu primo é pároco em Minas Gerais.
Maurílio de Freitas. Eu sou Fabrício Freitas, ele é Maurílio Freitas. Ele é diocesano. E nós estávamos conversando justamente sobre isso. Muitas vezes a nossa vida, a gente acha que a religião vai mudar a nossa história. Ah, eu sou católico, eu sou protestante. A grande questão não é ser católico ou ser protestante. A grande questão é nós querermos nos parecermos com Jesus. Porque é isso que a nossa sociedade está precisando, de gente parecida com Jesus. O que é ser parecido com Jesus? Ser parecido com Jesus é gente que ama incondicionalmente. É isso. Ser parecido com Jesus é gente que tem compaixão e misericórdia. Ser parecido com Jesus é ser humilde. Ser parecido com Jesus é aprender a obedecer, a ser paciente, a perdoar, a servir, a ser íntegro, a ser justo. Falando em justiça, abro um parêntese rapidamente. Esta semana nós estamos tendo, o desfecho, parece, de um caso de uma senhora que foi morta pelo seu esposo. Cristãos. Minha irmã, não aceite o seu esposo lhe bater. Não aceite. Denuncie. Denuncie. Lugar de homem valente que bate em mulher é na cadeia. E a igreja precisa falar dessas coisas, e às vezes nós não falamos. Só estou abrindo esse parênteses rapidamente pelo que aconteceu nessa semana, e falando porque Jesus é justo, porque Jesus jamais aceitaria isso. E nós precisamos de fato lutar. Jesus não nos ensina isso. Matrimônio não é perfeito, são duas cabeças diferentes, que pensam diferente. É duro. A esposa é corintiana, e os meninos agora não querem saber do Atlético Mineiro. Não tem problema, ela fez até convencer os meninos. Olha que coisa dura, não é fácil, mas isso não é motivo para que a gente desrespeite um ao outro, porque Jesus nos ensina a respeitar um ao outro. E quando os limites, e eu já volto para cá para a mensagem, eles vão sendo avançados, o desrespeito dentro de casa vai passando os limites. Nós estudamos aqui na igreja o ano passado sobre famílias pacificadoras. Há dois extremos, a omissão ou o homicídio. É duro, mas é uma verdade. A omissão em não combater, perdoar e aprender, ou o extremo da violência dentro de casa. Nós não coadunamos com isso. Jesus não aceita isso. Você está nervoso, meu irmão? Vem aqui para o jiu-jitsu que você vai ficar calminho. Você está nervoso? Muito bravo assim? Vem aqui para o jiu-jitsu, dá uma corrida aqui, igual os meninos dão aqui, numa suada grande. E aí depois você dá rola, né, irmão Eduardo, o nome correto? A pronúncia correta. Aí você faz um rola com o irmão Anderson. Você vai ficar tranquilo. Não seja valente não, homem. Isso só vai te trazer problema. E às vezes você é muito valente só dentro de casa, que lá na rua você é manso. Seja manso também dentro de casa. Sabe por quê? Com quem você mais briga é quem mais te defende. Com quem você é mais valente é quem tem a capacidade de cuidar de você. Isso é que o Evangelho ensina. Nessa série uns aos outros, nós precisamos entender isso. Isso é ser igreja também, irmãos. E hoje eu queria convidar você, lendo Tiago, finalzinho aí de Tiago. Tiago é irmão de Jesus que escreve esse texto. E o irmão de Jesus, quando ele escreve essa carta foi escrita aproximadamente 49 depois de Cristo, Márcia. Logo depois que Jesus ressuscita, muito próximo ali, Tiago, então ele se torna um líder na igreja de Jerusalém. É tanto que no concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, Tiago é que está falando, Tiago é que está dirigindo. Mas esta carta aqui, ela foi feita antes do concílio de Jerusalém. Ela foi escrita antes do concílio. Qual era o propósito de Tiago? Tinha uns irmãos que estavam caminhando na fé, mas esses irmãos não estavam dando bom testemunho. Eles mencionavam, expunham
a sua fé, mas de alguma forma eles estavam vivendo mais ou menos assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É por isso que Tiago, eu gosto sempre de dizer que é a carta da segunda-feira, porque Tiago, a ênfase principal de Tiago é dizer o seguinte: a fé sem obras é morta. E o que Tiago estava combatendo? Uma fé que é uma fé aparente, que não gera mudança. Uma fé que não gera mudança no dia a dia, uma fé que não gera transformação dentro de casa, uma fé que não nos faz ser um melhor esposo, uma melhor esposa, uma fé que não nos faz alguém mais parecido com Jesus, é qualquer coisa menos fé em Jesus. E Tiago está escrevendo para quê? Para falar sobre isso. E Tiago então escreve nos mostrando que nós precisávamos então viver a fé. E é por isso que ele vai de maneira tão clara nos mostrar, e o seu texto principal é nos mostrar que a fé sem obras é morta. E ele chega então no capítulo 5, a partir do verso 12, eu queria que você com a sua Bíblia aberta acompanhasse, porque a gente precisa conferir se o que o pastor está pregando é verdade. Confere aí. Tiago capítulo 5, verso 12. O editor da minha Bíblia, eu estou aqui na Nova Almeida Atualizada, ele diz assim: considerações finais, conselhos finais. Tiago está agora dando as palavras e os conselhos finais à igreja a quem ele estava escrevendo. E ele está então resumindo tudo aquilo, já que uma fé sem obras é morta, ele vai agora então aplicar no capítulo 5 coisas muito práticas. Ele nos fala da paciência, ele nos fala para a gente ver o quanto a vida é passageira, mas ele então nos últimos versículos, a partir do verso 12, e eu queria que você acompanhasse versículo a versículo, ele diz assim: acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Tiago estava combatendo uma falsa vida cristã. Tiago estava combatendo, justamente ele ensina agora o que? Dizendo: olha, se você segue a Jesus, você precisa ser gente de palavra. Você tem que ser daquela geração que é no fio do bigode, que não precisa assinar para comprovar não. Sabe por quê? Porque a tua palavra tem que valer. Porque a tua palavra não é por você, mas é por causa do Deus que você serve. E por causa do Deus que você serve, você não pode ser alguém que diz sim ou não, e a sua palavra seja uma palavra duvidável. A sua palavra não pode ser uma palavra que de fato gere dúvida. E então Tiago está dizendo: você não precisa jurar. A gente, quando era menino, quem não fez isso? A mãe vinha arrochar, e aquele arroxo da mãe, você tinha feito alguma coisa errada, aí você, para tentar justificar, você falava o quê? Eu juro por Deus. A gente jurava até por Deus, né? Menino, você está onde? Você estava fazendo coisa errada, menino. Mãe, eu juro por Deus, não é assim? Aquela palavra, para ter validade, a gente precisava jurar. Mas eu preciso dizer uma coisa para os filhos aqui: filho não engana pai, não engana mãe. Quando a mãe já sabe, coração de pai e de mãe, Sofia, não tem jeito. Tem uma antena ligada com Jesus, já sabe que não vai, aquilo não é verdade, mesmo falando eu juro. E aí Tiago está dizendo: a sua palavra não precisa de juramento, a sua palavra não precisa dessa afirmação, porque a sua vida vai ser de tal maneira que as pessoas vão confiar em você, seja o vosso falar sim, sim, seja o vosso falar não, não. Não precisa escrever o que você fala. Lá no interior a gente tem um ditado assim: fulano tem que escrever o que ele fala. Quando fala assim, fulano tem que escrever o que ele fala, meu irmão, pode correr que não é gente séria. Por quê? Porque a gente que vem de uma outra geração e de uma outra criação, a gente usava a expressão: é no fio do bigode.
Quantas vezes eu já vi assim, não precisa escrever não, não precisa anotar não, eu venho dia tal. Hoje tem gente que se não anotar, não mandar ir buscar, não ir firme, e diz que é crente, irmãos. Que evangelho é esse que não muda a vida? É disso que Tiago está falando, que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. E ele segue, verso 12: se alguém de vocês está sofrendo, faça oração. Se alguém está alegre, cante louvores. Se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam a oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Tiago, então, sai da afirmação acerca da palavra, de uma conduta moral elevada, de uma conduta digna do evangelho, e ele diz agora: está sofrendo, está passando por um momento difícil, você está literalmente passando por um momento desafiador. Olha o que Tiago diz: está sofrendo, está entre vocês alguém passando por dificuldades, ore com ele. Está entre vocês alguém alegre, se alegra com ele, cante louvores. Está entre vocês alguém doente, chame os presbíteros para orar com ele. Em outras palavras, Tiago estava dizendo agora e nos ensinando que aquele que está vinculado ao corpo de Cristo, à igreja de Jesus, ele não está sozinho. E ele pegou circunstâncias do dia a dia, as mais comuns, e disse: está doente, vai ter alguém que vai orar com você. Está passando um momento de alegria, tem alguém que vai celebrar com você. E aí ele chega e diz: está totalmente enfermo, então chama os presbíteros, ou o presbítero, o pastor, e ele vai orar com você. E aí aqui tem uma expressão que para a nossa geração traz às vezes muito problema, e que não tem problema nenhum nela, porque ela diz: unja ele com óleo. E por que não tem problema? Porque a gente precisa entender as escrituras na luz do seu contexto. Ungir com óleo, quando a gente olha, por exemplo, no Novo Testamento, nós vamos ver, lembra que eu preguei aqui há 3 domingos atrás sobre o samaritano? Lembra que nós falamos sobre o samaritano, aquele homem que descia de Jericó para Jerusalém, aí o doutor da lei passou longe dele, o músico passou longe dele, mas vinha um samaritano e parou. O que o samaritano fez com ele? O que o samaritano usou para passar nas feridas dele? Óleo. No Novo Testamento, irmãos, era muito comum o uso de óleos medicinais, doutora Raiz. E aí, em muitas medicinas até hoje, se usa óleos medicinais. Não existia o fármaco como nós temos hoje. E aí então, o que a Bíblia está dizendo? Você poderia então passar o medicamento e orar. Esse é o conceito do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a unção com óleo tinha muita relação com a questão espiritual, a presença do Espírito Santo. Então, quando um rei era ungido, a presença do óleo significava a presença do Espírito Santo. Só que você, meu irmão, não precisa de um óleo que signifique a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já veio e ele está em você. Então agora o significado do óleo para nós não é o óleo que é o Espírito Santo sobre a sua vida, mas é o óleo que traz cura, é o óleo que traz remédio, que é curativo. E aí a gente precisa entender a luz do seu contexto. E o óleo usado no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus diz como ele foi usado. Ele foi usado com fim terapêutico. No Antigo Testamento, ele tinha uma outra concepção. Por quê? Porque lá nós não tínhamos ainda Atos capítulo 2. Nós tínhamos a promessa de Joel. Então se colocava e ungia sobre o rei o óleo para quê? Para que ali simbolizasse o quê? A presença do Espírito. Mas em Atos capítulo 2 foi derramado sobre nós o Espírito Santo de Deus. A promessa de Jesus se cumpre. E agora a promessa dele não está no óleo que está sobre nós, a promessa dele está na presença dele sobre a nossa vida. E é isso que Tiago está nos ensinando. E aí ele chega no texto onde eu quero gastar a maior parte do nosso tempo hoje, porque ele chega no verso 16, e aí no verso 16 ele diz o quê? Portanto,
confesse. Gente, a gente fala até baixo. Se a gente pudesse, a gente tirava esse versículo da nossa Bíblia. Vamos ler juntos? Portanto, confesse os seus uns e orem uns pelos outros, para que vocês sejam, porque tem muito poder, ou muito pode por sua eficácia, a súplica de um justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então do céu veio a chuva, e a terra produziu seus frutos. A ênfase de hoje, que nós precisamos mergulhar na série uns aos outros, é o verso 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, para que orem e seja sarado. Este texto está nos dizendo que muitas das coisas que nós ainda não fomos sarados é fruto da ausência de confissão. A doutrina da confissão, ou a prática da confissão, principalmente para o movimento evangélico, é uma prática que às vezes a gente tem um certo receio dela. Por quê? Porque de maneira equivocada nós achamos que isso é uma prática católica, apostólica romana. E não é. Essa é uma prática bíblica, que o catolicismo romano se aproveitou e fez, e continuou a fazer à luz da sua realidade. Mas biblicamente, Tiago está dizendo que nos faz necessário nós aprendermos a confessar os nossos pecados uns aos outros, para que nós sejamos sarados. E eu preciso lhe dizer a você, que muitos de nós andamos doentes, muitos de nós andamos perturbados, porque nós guardamos coisas no nosso coração, que nós não confessamos uns aos outros, e passamos a carregar isso na nossa vida de tal maneira, que chega uma hora que nós estamos a ponto de enlouquecer. Eu me lembro, eu tive o privilégio de começar o ministério muito novo, e com 19 anos, no tempo de seminário, eu fui à frente de uma igreja. E todos os finais de semana, eu trabalhava aqui durante a semana, final de semana ia para o interior, e na igreja que eu servia, eu chegava ali sábado de manhã, era sábado de manhã nas ruas evangelizando, à tarde culto, à noite culto da mocidade, domingo de manhã escola dominical, domingo à tarde culto, visitando os irmãos, pregava domingo à noite e voltava. Aquele foi meu seminário. Meu seminário foi muito bom os 4 anos que eu estudei teologia, mas aquele seminário que eu fazia lá, todo final de semana, aquele eu vi coisa que ninguém tinha me ensinado. Um dia, eu tinha terminado de pregar, e um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, já me chamava de pastor, com 19 anos. O senhor assim, de uns 40 anos, ele disse assim: pastor, eu preciso dizer uma coisa ao senhor. Eu pensei que ele ia contar uma coisa muito tranquila. Ele disse assim: eu preciso que o senhor vá lá em casa essa semana, que eu preciso falar com o senhor. Eu disse: meu irmão, eu preciso voltar, mas semana que vem eu estou aqui, eu vou na sua casa. Você pode esperar? Posso. Cheguei no outro final de semana, fui na casa dele no sábado. E aí quando eu cheguei, sentei, ele serviu um café, sabia que o pastor gosta muito de café, começamos a tomar café. E num determinado momento da conversa ele falou assim: eu não sou fulano de tal. Moço, pensa num homem que deu um frio na espinha assim. Mas como é que você não é fulano de tal? Como é que você não é a pessoa que você disse que é? A esposa do lado da mesa? Ele disse assim: pastor, deixa eu contar para o senhor uma história. Domingo que o senhor estava pregando, Deus falou ao meu coração, e eu não aguento mais esconder o que eu estou vivendo. Há 4 anos atrás, eu assassinei uma pessoa. A minha identidade é falsa, o meu nome é falso. Tudo que o senhor está vendo aqui
é uma vida falsa. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa, eu não vou continuar assim. Aquele homem voltou, irmãos, na cidade onde ele tinha cometido o crime. Ele se entregou à polícia. 6 anos depois, eu recebi uma ligação dele, me dizendo que ele estava cumprindo a pena e que agora ele era um homem livre. Sabe qual o dia que a vida daquele homem começou a mudar? No dia em que ele confessou aquilo que ele estava vivendo. Aquele homem carregava sobre ele um fardo tão grande. Aquele homem carregava sobre ele um fardo que ele já não aguentava mais. É disso que Tiago está falando, que muitas vezes na nossa vida a gente vai carregando fardos, que vai nos tornando em pessoas que não somos verdadeiramente quem nós somos. E o ser humano é o único ser da face da terra, da criação, que consegue fazer essa cara que está tudo bem quando não está. Briga com seu cachorro para você ver. Tem gente que gosta de pet. Briga com seu cachorro, como é que ele fica? Aquela cara, né? O Max, quando eu chego lá em casa, falo com ele firme, ele fica... Aí daqui a pouco ele volta, né? Todo alegrinho, mas quando a gente briga com ele... O ser humano não. Ele é o único ser da criação que você fala com ele qualquer coisa e pergunta, você está bem? E ele diz, eu estou bem. Está tudo maravilhoso. Lá na sua casa está tudo bem? Está tudo ótimo. E com você está tudo certinho? Tudo. E a vida destroçada por dentro. É isso que Tiago está dizendo. Que nós não podemos ficar assim. Por quê? Se nós continuarmos assim, nós vamos viver uma vida em que de fato nós vamos carregar uma carga tão grande. E aí Tiago está dizendo, confesse as vossas culpas uns aos outros, para que vocês orem uns pelos outros e sejam o quê? Curados. É por isso que há muitos doentes entre nós. Por que há muitos doentes entre nós? Porque nós não aprendemos o poder da confissão. Porque quando nós aprendermos o valor da confissão, e aqui quando eu digo o valor da confissão, pastor, o senhor quer dizer agora que eu tenho que sair abrindo a minha vida para todo mundo? Não! Não estou dizendo isso, até porque Jesus, ele tinha níveis de relacionamento. Jesus tinha multidão, Jesus tinha os 120, Jesus tinha os 70, Jesus tinha os 12, Jesus tinha os 3 e Jesus tinha João. Eram níveis totalmente de relacionamento diferentes dos seus discípulos. Jesus falou coisas à multidão que os seus discípulos ouviram, mas Jesus falou coisas com João que só João ouviu. Jesus vivenciou coisas com Pedro, Tiago e João que só os 3 ouviram. Por quê? Porque o nível de relacionamento era diferente. E o que eu estou lhe dizendo nessa noite? Você precisa ter alguém da sua confiança, em que você abra o seu coração e esteja disposto a ser curado, a ser curada. Por quê? Porque enquanto você carregar as coisas que você tem carregado que não foram resolvidas, a sua noite vai ser longa. É aquela que vai, que volta, que o pensamento vai, que o pensamento volta. É igual quando a Rebeca não está aqui não, a Rebeca está lá na transmissão. Rebeca, quando a gente quebra o dente, agora a gente vai te pedir socorro para você nos ajudar. Mas quando você quebra o dente, você já notou que toda hora, aonde a sua língua vai? No dente quebrado. Já viu? Mas isso acontece só comigo, irmãos? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem bota a língua no dente quebrado? Ó, toda hora vai lá. Ó, é unanimidade, viu? É igual bocejar quando o outro boceja. Isso aqui é a mesma coisa. E tudo... Não é assim? Aí a gente vai e bota a língua lá. Por quê? Porque aquilo está nos incomodando. Assim é aquelas circunstâncias que nós não resolvemos, não confessamos. E aí o que acontece? Vira e mexe, nós estamos lá. Vira e mexe, nós estamos lá. E Tiago está dizendo que a libertação, a transformação, a cura do pecado na nossa vida, ela virá a partir do momento em que nós estivermos dispostos a confessar.
E aí eu digo uma coisa a você, e eu queria que você anotasse essa frase: confessar os nossos pecados uns aos outros não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Confessar as nossas falhas uns aos outros não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Coragem de querer mudar, coragem de querer ter uma vida transformada, coragem de querer crescer espiritualmente, coragem de querer ter os relacionamentos curados. Enquanto a gente não confessa, qual é o poder da confissão? Se eu olho qual é o grande poder da confissão, primeira coisa, libertação. Nós somos livres. Quando eu confesso, Christian, eu me torno livre daquilo que estava me aprisionando, do elefante que me aprisiona, do problema que me aprisiona, da acusação que Satanás joga na minha cara todos os dias. Segunda coisa, o crescimento espiritual, porque quando eu sou livre, aí eu começo a crescer espiritualmente, mas enquanto eu estou preso sem confessar, eu não cresço, eu fico amarrado. E não só amarrado, relacionamentos quebrados, porque muitas coisas que nós não confessamos, não é em relação a Deus, é em relação ao próximo. Pecado que eu cometo somente contra Deus, eu preciso confessar a Deus. Pecado que eu cometo contra Deus e contra o próximo, eu preciso confessar a Deus e ao próximo. Pecado que eu cometo contra Deus, contra o próximo e contra a igreja, eu preciso confessar a Deus, o próximo e a igreja. Enquanto isso não acontece, eu não vou viver a cura, eu não vou viver a cura e relacionamentos saudáveis. Agora, quando isso acontece, é a oportunidade de alguém orar por mim. É a oportunidade de alguém orar pela minha vida. É a oportunidade, a quarta coisa, o poder da confissão vai gerar oportunidade de oração. Agora sabe o que o poder da confissão também vai fazer? Ele vai nos trazer a viver como igreja. Porque a gente vai descobrir uma coisa: aqui é um lugar de gente imperfeita. Irmãos, o maior erro nosso, e o diabo gosta de colocar isso na nossa cara, na nossa cabeça, é que a igreja é um lugar de gente só perfeita. Aí você diz assim: eu não vou para a igreja não sou perfeito. Não, é aí que você tem que vir mesmo, sabe por quê? Porque eu e você somos imperfeitos. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É por isso que a gente está aqui, semana a semana, para a gente aprender, para trocar as mentiras de Satanás pelas verdades de Deus. E aí a gente começa a viver uma vida em comunidade, e aí vai ocorrer algo entre nós, que se chama honestidade e transparência. Nós só seremos transparentes e honestos quando a gente verdadeiramente aprender a muitas vezes chegar no outro e dizer: cara, aquele negócio que você fez não foi bom não, e eu preciso te confessar isso. Lembra aquele dia que você falou? Você é um cara muito educado, muito zeloso, parece um papel de embrulhar prego, trata as coisas assim trata as coisas assim de um jeito, porque às vezes a gente acha, irmãos, que todo mundo é do jeito da gente, e a gente quer tratar todas as pessoas como a gente um dia foi tratado. E sabe qual é o problema? Gente que não teve a vida resolvida e está sangrando, começa a sangrar em cima das pessoas. E quando eu digo começa a sangrar em cima das pessoas, é tudo é oportunidade para vai com a unha mesmo. Sabe por quê? Porque no fundo o problema não é o outro, é a si mesmo que não está resolvido. O que Tiago está dizendo, pastor Gilson? Que nós precisamos aprender a confessar. Eu tenho que confessar com o pastor? Não, meu irmão, não é isso não. Você precisa conversar com qualquer pessoa do reino de Deus que vai te ouvir e vai orar por você. O que você não pode é ficar guardando isso sozinho para o resto da vida, porque enquanto você guardar isso sozinho para o resto da vida, você vai estar doente. Eu queria que você ficasse de pé, e eu vou lembrar só de uma última história, e a última história que eu vou te contar é a história de um homem chamado Davi.
Era o ano do rei para a guerra. E Davi não foi para a guerra. Era comum os reis irem à guerra, e ele não vai à guerra. Irmãos, a pior coisa do mundo para a nossa vida como homem é quando nós não ocupamos o lugar que a gente precisa ocupar. Davi não ocupou o lugar que ele tinha que ocupar. E quando o homem deixa de ocupar o lugar que Deus quer que ele ocupe, o lugar de liderança, o lugar de serviço, o lugar de ocupação, a mente vazia, a mente ocupada, o lugar de fato sonhar, abençoar a sua casa, quando o homem deixa de ocupar esse lugar, ele passa a ser uma presa fácil para o inimigo. Davi não ocupa o lugar que era para ele ocupar. Aí ele vai dar uma volta lá no palácio. Aí quando ele dá uma volta no palácio, ele vê Betseba. E quando ele vê Betseba, ele era um homem casado. O olho dele, então, se sentiu tentado. Até a tentação não tem pecado. Nosso grande desafio, muitas vezes, é confessar a tentação para não confessar o pecado. E às vezes nós não confessamos a tentação. E aí quando nós não confessamos a tentação, lá na frente nós acabamos confessando o pecado, o erro. Davi poderia ter dito: olha gente, eu estou precisando de ajuda. Eu passei aqui e vi coisas que eu não deveria ver. E eu estou com um problema agora. Mas ele não fala isso para ninguém. E ele começa a nutrir no coração dele um pecado mortal. E ele manda trazer Betseba. Fruto daquele relacionamento errado, ela se torna grávida. E aí agora ele tem que resolver o problema. O marido dela estava para a guerra. E aí ele faz o seguinte: manda trazer o homem. Porque aí ele vem, olha a armação, irmãos. Um abismo chama outro abismo. Urias vem. Só que o que acontece? O homem era fiel ao rei. Ele diz assim: como é que pode, Igor? Minha turma está toda lá na guerra e eu voltar para casa? Vou não, vou ficar aqui na porta do palácio. Vou nada. Eu sou fiel ao rei. Pensa num homem de fibra. Davi não vê como se ajustar. Vira para o Joabe e diz: olha, bota o homem então na frente de batalha que ele vai morrer. E ele volta para a guerra, fiel ao seu rei, e ele morre. Só problema atrás de problema. Davi sabia que estava errado. Ele perde seu filho, e só vai acontecendo assim, ó, abismo atrás de abismo. Sabe o que Davi disse? Ele diz assim: enquanto eu calei os meus lábios, os meus ossos secaram, estava apodrecendo. Enquanto eu fiquei calado com tudo isso assim, eu me pompando de rei aqui, e sem resolver, eu estava apodrecido por dentro. Até que o dia Natan veio, e a gente conhece a história, e ele confessa. No dia que ele confessa, ele é perdoado, e ele é restaurado. Por isso a Bíblia diz: se com tua boca confessares os teus pecados, e em teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A confissão faz parte da cura. A confissão faz parte da mudança de vida. Agora, eu não posso confessar por você. Essa é uma atitude pessoal, individual. E hoje, eu não vou pedir que você confesse nada com ninguém, mas eu queria que você só fizesse uma oração. E a oração de hoje vai ser o seguinte: Deus, sonda o meu coração. E se tem alguma coisa no meu coração que precisa ser resolvida, me dá condições de resolver essa semana. Me dá condições de colocar isso diante do teu altar, para eu andar com a vida limpa. Se eu precisar confessar, eu vou confessar. Se eu precisar buscar, eu vou, porque eu não aguento mais carregar isso. Meus ossos estão secando. Fecha seus olhos, fala com o Senhor agora. Pede para Ele curar seu coração. Pede para Ele curar a sua vida. Pede para Ele mudar a sua história. Fala para Ele, você que está em casa agora, diga para Ele: Senhor, cura meu coração. Cura, Senhor, meu coração. Cura minha vida. Cura, Senhor, meu coração. Eu queria desafiar você a nessa noite falar: Jesus, sonda meu coração. Se tem alguma coisa no meu coração que precisa ser curado,
Se tem alguma coisa na minha vida que precisa de confissão, muda, Senhor, a minha vida, que eu aprenda a confessar. Senhor, me mostra aquela pessoa, o meu João, me mostra, Senhor, Pedro, Tiago e João, pessoas de intimidade, que são crentes, que possam orar comigo, que me ajudem em oração, mas a única coisa que eu não quero, Senhor, é continuar desse jeito. Jesus, cura meu coração. Fala com Jesus agora, porque na mesa de Jesus, meus irmãos, Ele quer curar o nosso coração, Ele quer curar a nossa vida. Há perdão na casa, há transformação, quando a gente busca o Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Nessa noite, Espírito Santo, nós te pedimos, cura o nosso coração. Deus, sonda o nosso coração e mostra toda a tranqueira, toda a porqueira que tem dentro dele, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que nós carregamos durante o tempo, tudo aquilo que nós carregamos, Deus, que nós não falamos para ninguém, nem para o Senhor, nós achamos que podemos esconder do Senhor. Oh, Espírito Santo, mexe agora conosco, cura a nossa vida, traz, Senhor, renovo, traz transformação, muda a nossa história, Senhor. Muda, Senhor, e visita-nos nessa noite, para que a gente viva uma vida em santidade ao Senhor, e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém, Senhor. Adore ao Senhor. Vamos cantar essa canção, que diz que na casa, a casa há perdão. A igreja de Jesus, ela é curadora. Os relacionamentos aqui são transformados. Adore ao Senhor com essa canção, e logo em seguida nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre a sua semana. Adore a Ele. E vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo trouxe amigos, eles ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança é na casa, recomeço na casa. Jesus quer te dar uma vida nova. Reunidos nele, você precisa se libertar, ser liberto daquilo que você tem tentado esconder do Senhor. Ele quer te dar uma vida nova. Fala com Ele hoje. Sonda, Senhor, meu coração. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou e a solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança é na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há perdão na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança é na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa.
Você falou com o Senhor hoje? Pediu para Ele sondar o seu coração? O Espírito Santo já deve ter te mostrado alguma coisa. E se há algo a resolver, resolva. Não carregue mais esse fardo. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta noite. Despede-nos agora, Senhor, para casa. Nos leve, Senhor, para uma semana de vitórias na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, que nos ensina, que é mais cortante, ó Deus, que uma espada de 2 gumes. Nos dá, ó Deus, o entendimento da Tua vontade. Mostra-nos, ó Deus, o que precisa ser mudado em nós. Mostra, Senhor, ó Espírito Santo, e que nós possamos aprender a confessar as nossas culpas uns aos outros. E sejamos curados para a Tua glória. Traz cura, Senhor, no meio da Tua igreja. Traz cura entre nós. Nós queremos ser uma geração sarada para a Tua glória. Nós queremos ter o nosso coração curado. Nos despede agora para uma semana de paz, uma semana de vitórias. Que o Senhor nos guarde nesta semana e nos livre de todo o mal. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça revelada a cada um de nós através do Senhor Jesus e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.